Bem-vindos a mais um episódio do podcast Finanças e Empreendedorismo por Arthur Bahia. Hoje estou aqui com meu amigo Igor Freire, empreendedor e CEO do Seu Boné. Igor, me conta aí um pouco da sua história, do seu empreendedorismo. Quem é o Igor Freire empreendedor? Fala, Arthur, tudo bom, meu amigo? Primeiramente aí, boa tarde. Obrigado pelo convite. Conforme eu tinha até falado com você, não tenho muita experiência nesse negócio de podcast, mas vou dar o meu melhor aqui trocando essa ideia, meu amigo. Aqui o que precisa é ter experiência em empreendedorismo, né? Então isso aí eu sei que você tem de sobra. Estamos na luta aí, devagarinho. Então, a minha história, Arthur, começou lá atrás, né? Acho que como a maioria das pessoas não pensava em ir para o lado do empreendedorismo, né? Minha família não apoiava tanto essa questão de empreendedor, era sempre aquele negócio de se formar e tudo mais. Mas logo na escola eu já tinha aquele negócio de organizar festas. Eu era o cara que botava o nome no pré, que fazia o churrasco. Na época a gente fazia churrasco para 500 pessoas, na época do pré. Então eu sempre fui muito envolvido nessas coisas sociais e tudo mais. E ali foi a primeira sementinha que eu via que eu gostava do movimento, né? Do movimento empreendedor, que eu não sabia nem o que danado era empreendedorismo naquele tempo, né? Então, na época de escola, você era um resolvedor, né? Tinha proatividade ali, se tinha um problema, se a turma precisava fazer um churrasco, alguma coisa, você ia lá e tomava a iniciativa. Era o que eu gostava, eu não gostava de prestar atenção na aula, né? Mas para fazer planilha de festa, fazer cálculo de quanto ia gastar disso, eu adorava, né? Então, eu sempre tive muito esse lado de agregar as pessoas e tudo. E mais tarde, lá na frente, eu fui ver que isso são características de empreendedor, né? Eu não sabia nem que era. Então, eu me formei na escola, fui fazer engenharia civil e na faculdade, estava ali ainda curtindo muita vida e coisa e tal. E fui chegando no final da faculdade, naquela época. Acho que você não é dessa época não, que você é mais novo, né? Mas lá na época de 2010, mais ou menos, tinha muita multinacional vindo aqui na UFRN para recrutar as pessoas para trabalhar lá. Multinacionais do oil and gas, né? Do petróleo. E quando eu estava no final da faculdade, eu falei, rapaz, eu quero ingressar aí nesse negócio de trainee, porque tem um bocado de gente indo para outros países, ganhando bem, e eu quero esse negócio também. Então, fui estudar inglês e entrei no trainee, entrei numa multinacional, tive a oportunidade de trabalhar fora e tudo mais. E tive a oportunidade também de ver que eu não me encontrava muito. Então, na faculdade, de acordo com as oportunidades que surgiram, você vislumbrou uma carreira executiva, seguir carreira, fazer trainee, seguir carreira numa grande corporação de petróleo, né? Exatamente. Então, porque a visão de todo mundo, hoje se fala muito mais em empreendedorismo e tudo mais, mas naquele tempo empreendedorismo era como se fosse uma coisa ruim, né? Pelo menos quem era, sei lá, de classe média para baixo, ninguém pensava em empreender. Era tudo se formar e seguir carreira executiva em empresa, e era essa ideia que eu achava que eu ia me encontrar. Eu vou para uma empresa, então fui para uma empresa muito grande, chamada National Oil of Arc, uma empresa de mais de 60 mil funcionários, enorme. Tive muitas oportunidades lá, mas quando eu estava lá dentro, eu fui percebendo que, na verdade, não era aquilo que eu queria, que eu gostava. Então, para a galera que estava aqui em Natal, minha família, amigos, parecia muito bom. Pô, Igor tá lá, eu tirava foto lá nos Estados Unidos, na Escócia, não sei aonde. Pô, rapaz, Igor tá muito bem e tal. Só que eu lá não estava feliz. Uma hipersubordinação, eu ficava totalmente preso, não podia fazer nada diferente, sendo obrigado a viajar daqui para ali. Aí eu caí numa área lá de engenharia técnica. Eu trabalhava com otimização de perfuração de poço de petróleo. Então era torque, rotação, geologia, não sei o quê, tudo que eu não gostava, eu tinha que trabalhar. O que era o sonho de muitos engenheiros, para mim era o meu maior pesadelo. Eu pegava planilhas de 50 mil linhas que eu tinha que tratar para usar nos softwares, não sei o quê. Então, essa parte muito técnica atrás de um computador, ela ia em muito diferença do que eu mais gostava lá do tempo de escola, de tudo, que era estar em movimento. O envolvimento, é um perfil mais dinâmico. Dinâmico, envolvimento, me envolver com pessoas, ajudar, movimentar, fazer acontecer. E ali eu comecei a não me identificar.
a não me identificar. Só que tinha essa pressão social, porque o povo tava achando... Todo mundo aqui, você tava no emprego dos sonhos. Exatamente. Mas você se sentia engessado, até da questão de ser mandado, né? Em muitos aspectos. Pois é, a falta de liberdade. Aí acabou que eu passei 1 ano e meio viajando no exterior, voltei, fui morar lá no Rio de Janeiro, em Macaé, e lá fui sustentando essa situação. Só que eu comecei, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu comecei a pensar, rapaz, se eu não mudar, se eu não tomar as rédeas do que eu quero agora, eu vou passar minha vida todinha aqui. Porque eu estava me casando, minha esposa já estava indo para lá. Eu ia acabar que eu ia ter filhos, eu ia pegar um cargo de gerência e minha remuneração ia aumentar. Cada coisa dessa ia ser uma raiz nova para não deixar eu sair de lá. O que diz muito, né? É o que mais mata em empreendedores é um bom salário. Um salário alto é o que mais mata o empreendedor, porque... Na verdade, o ideal é você começar a tentar empreender cedo, porque quanto mais tarde, mais você está ganhando na empresa e o custo de oportunidade seu é mais alto. Então, você tem que abrir mão de mais coisas, com mais responsabilidade para tentar arriscar. Então, talvez você era com medo desse salário mais alto lhe obrigar a passar a vida fazendo algo que não lhe deixava feliz. Exatamente. Então, aí eu fiz, não, peraí, deixa eu olhar a perspectiva de crescimento. Não, beleza, aqui tem muito lugar para crescer. Eu era meio que, apesar de ser um cargo de engenharia, eu era meio que a base da pirâmide. Eu tinha muito para onde crescer, mas o que eu ia crescer, ou eu ia morar no Rio de Janeiro capital, que era uma coisa que eu não queria, ou eu ia morar para fora do país. O meu gerente, que era um gerente de América Latina, o cara de 30 dias, passava 27 dias viajando e 3 em casa. Então, contato pouquíssimo com a família e tudo mais, e são coisas que eu valorizo. E eu falei, rapaz, se eu for por esse caminho, mesmo que eu tenha sucesso, eu vou ter uma vida que eu não quero. Eu vou trabalhar com o que eu não gosto, morando onde eu não quero, e sem ter liberdade nenhuma, e sem ter tempo para minha família. Então, não faz o menor sentido eu estar botando energia nesse negócio aqui, porque é bonito para os outros, para ter um futuro que eu não gosto, que eu não quero. E eu vi que tem muita gente de Natal, que mora hoje no Rio, São Paulo, que são super frustrados, porque são loucos para voltar, não sei o quê, mas começam a entrar como se fosse uma areia movediça. Começa a entrar, na hora que seus custos aumentam, você não consegue sair, né? Então, por exemplo, se você já tem uma carreira de sucesso em São Paulo, tá lá, tá ganhando bem, mas também em São Paulo, o pessoal diz... Eu nunca fui para São Paulo, embora praticamente nos últimos 3 anos, todo mês eu tô em São Paulo, mas eu nunca quis essa ideia de morar lá, porque eu acho que aqui a terra... Tem muito mais oportunidade, onde a gente tem relacionamento, quer queira, quer não, o mato ainda é mais alto. Mas quando você está lá há um bom tempo, eu digo assim, São Paulo não é terra de ganhar dinheiro, não. São Paulo é terra de você ganhar experiência, porque mesmo que seu salário seja mais alto, o seu custo de vida é muito alto. E baixar padrão é muito difícil, né? A gente que trabalha, hoje eu trabalho com finanças pessoais, estou sempre atendendo a gente, é muito difícil esse processo de baixar padrão. Então, para você... trocar essa estabilidade pelo sonho, quando você já tá lá, é bem difícil, e essa eu acredito seja a realidade dos seus amigos, né? Exatamente, era exatamente isso. Aí não tinha coragem de voltar atrás e acabavam que abriam mão da vida inteira. Então, depois de alguns anos, eu consegui chegar no momento que eu parei e pensei, rapaz, eu vou tomar as rédeas da minha vida. Eu queria muito voltar a morar em Natal e eu queria ter uma vida... Eu não tinha muitas ambições, mas eu queria morar em Natal e ter uma vida digna. Eu queria morar num apartamentozinho, não passar aperreio financeiro e tal. Queria estar aqui em Natal. Então toda vida eu vinha pra aqui, eu vinha no sábado pra voltar no domingo. Aí eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu volto? Como é que eu volto pra cá? Meu Deus, me ajude. Então chegou uma hora que eu fiz, rapaz, vou tomar as rédeas da minha vida e vou resolver esse negócio. Como é que eu volto pra Natal com uma boa remuneração para poder voltar a morar lá? Aí eu pensei, na época, eu achei 2 soluções. Ou eu fazia concurso, ou eu ia empreender. Na parte de concurso, eu teria que estudar muito e tudo mais, eu não tinha esse perfil tão estudioso. Na parte de empreender, eu tive alguns casos de familiares que empreenderam, se deram bem, depois se deram muito mal. Eu vi o sofrimento que eles passaram. E eu tinha muito medo de passar por isso também. Então eu tinha um pouco de aversão ao empreendedorismo. Então eu fui pro lado do concurso. Fui pro lado do concurso,
estudei uns 6 meses, 8 meses. Desculpe, Igor, mas essa pressão social que você disse que você já sentia que carregava desde quando estava lá fora com um excelente cargo, você acha vinha mais da onde? Era mais da família colocando para você a necessidade da estabilidade financeira? Até por esses exemplos que você falou de gente que sofreu empreendendo, vinha mais da família? Eu acho que a pressão social ela é muito mais interna do que das próprias pessoas falarem. O seu medo do julgamento, do que a sua família acha, do que é que o pessoal tá achando. Você acha que... enfim, você vive em função das outras pessoas. E chegou um momento que eu virei a chave e que eu disse, não, a vida é minha. Eu não vou viver em função de outras pessoas, não. Eu não peço nada a ninguém, eu tenho minha vida totalmente independente. Não fico falando mal de ninguém, não atrapalho a vida de ninguém. Aí eu vou viver minha vida em função do que os outros acham bonito? Não, senhor. Eu vou viver a minha vida do que eu acho certo. Então, a partir daquele momento eu fiz, a partir de hoje, eu vou decidir o rumo que eu vou tomar da minha vida. Então, a partir do momento que eu sou independente, eu não peço nada a ninguém precisa se meter na minha vida. Então, eu tomei as rédeas e que eu vejo que foi uma das coisas mais importantes da minha vida, porque quase ninguém toma as rédeas. A maioria das pessoas vive a vida todinha em função do que os outros pensam. Não vou ter isso porque vão falar isso. Não vou. Meu amigo, hoje, juro a você, claro que não posso dizer que sou 100% que eu não ligo, mas 99% eu não tô nem aí para o que o povo pensa de mim, do carro que eu ando, da casa que eu moro, para onde eu viajo, o que é que eu faço. Então, eu vivo a minha vida, não me meto na vida de ninguém, ninguém se mete na minha. E quando eu virei essa chave, foi aonde tudo começou a melhorar na minha vida. Tudo começou a melhorar. Então, até hoje é interessante, porque se você olha por visões externas, tem familiar meu que até hoje me manda no WhatsApp e me encaminha coisa de concurso. Entendeu? Porque hoje, apesar da gente ter uma empresa bem estruturada, com mais de 150 funcionários e tudo mais, hoje eu sou um vendedor de boné. E não sou um engenheiro na multinacional, não sou um concursado da Petrobras. Esse ponto que você levantou é muito importante, né? Muita gente deixa, de fato, de tomar as rédeas da vida pelo medo do julgamento alheio. E na verdade, as dores que você sente... No fim do dia, ninguém se importa com sua dor. Isso é uma grande verdade também, né? Então, certeza. Eu concordo muito com essa visão de não ligar para o que pensam, para a opinião dos outros. Claro, aquelas pessoas importantes que estão com você ali na rotina, né? Então, esse ponto que você falou é muito interessante. E, às vezes, o medo é as pessoas pensarem, né? Talvez você ficasse com medo. Pô, Igor, cara tão inteligente, trabalhou na multinacional, fez engenharia... Saiu para vender boné. Se o negócio dá certo, aí todo mundo aplaude e acha massa, né? Mas fica aquele medinho do negócio dar errado e ficar ainda mais... O cara, além de liso, ainda ficar com julgamento, né? Pois é. Aí, graças a Deus, naquele tempo eu mudei. Parei de pensar nessas coisas e fui viver minha vida. A minha irmã até, ela brinca comigo, né? Diz que eu sou o Batman, né? Que eu tenho uma vida que ninguém sabe isso aqui. Porque eu, por exemplo, eu fiz uma casa lá para mim, para minha família. Muitas pessoas próximas a mim só foram saber um ano depois, a casa quase pronta, tá entendendo? Porque eu não falo, eu gosto de viver minha vida independente. Eu vou viajar, pessoas próximas, quando vê a foto, eu tô viajando, eu não aviso que vou. Assim, eu gosto de viver minha vida bastante independente. Então, eu fui lá e fui fazer o concurso. Fiz um concurso da Petrobras Distribuidora e só tinha uma vaga lá para onde eu fiz. E eu fiquei em 4º lugar. Então, não passei. E depois fiz um concurso para alguma coisa aí de auditor na parte de engenharia civil e tal, TRT, alguma coisa dessa. E eu também não passei. Lascou. Não passei em concurso, só me resta empreender. Só um parênteses, Igor. E quando você estava estudando para os concursos e quando tentou esses concursos, você ainda estava com seu cargo ou já tinha aberto mão disso? Não, estava trabalhando. Inclusive, eu comecei a estudar no meio do trainee, lá nos Estados Unidos. Uma das partes do trainee que eu fiz, eu passei 3 meses numa cidadezinha chamada Casper, no estado do Wyoming. Não tinha ninguém lá, cidade bem pequenininha. Na minha empresa não tinha ninguém da minha idade, assim, para fazer amizade. Todo mundo era casado já e tal. Eu tinha 20 e poucos anos. Então eu fiquei basicamente 3 meses sozinho, sem fazer nada, tirando o tempo de trabalho. Então eu falei, rapaz, já que eu tô com o meu tempo livre,
e eu não estou gostando muito das perspectivas aqui, eu vou estudar. E estudei pra caramba. Ela começou minha rotina de estudo. Então, eu estudei trabalhando. Essa é a melhor forma de estudar. Se você for observar, a maioria das pessoas que passam em concurso, elas estudam trabalhando, porque você fica numa obrigação tão grande que o seu gás é muito maior para lutar, para estudar. Então eu trabalhava e ainda estudava umas 4, 5 horas líquidas por dia, todo dia. Isso aí durante uns 6, 8 meses. Mas não passei. E não passei, aí o jeito é empreender. Então, é até curioso, porque todo mundo tem uma história bonita, né? Quando era criança, vendia não sei o que no sinal, vendia laranja. Eu não tenho história bonita para contar disso aí. Você tinha o sonho de voltar e morar em Natal, né? É verdade. Se eu disser que era outra coisa, é hipocrisia da minha parte. Eu tinha o sonho de voltar a morar em Natal. Então, sobrou empreender. Minha esposa, nessa época, estava indo morar comigo, lá no Rio de Janeiro. E o pai dela tinha dado um carrinho para ela, um carrinho popular. E eu disse, vamos devolver esse carro ao seu pai e vamos viver nossa vida aqui. Ele, muito bruto do interior, não aceitou. Aí eu falei, não, já que você vai trazer esse carro, vou ficar com ele. E eu tinha um carro que era o único bem que eu tinha conquistado até aquele momento da minha vida. Eu tinha um carro quitado. Eu falei, vou vender esse carro e vou abrir uma empresa. E eu abri uma empresa de energia fotovoltaica, que até hoje abri com amigos, né, que hoje é chamada IT Solar. Aí abri essa empresa, só que eu sou muito agoniado. E o dinheiro do carro, depois que eu abri essa empresa, sobrou ali uns 5 mil reais. Eu falei, pô, sobrou 5 mil reais, vou abrir outra coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Como foi você decidiu, quero voltar a morar em Natal, vou ter que empreender. E como foi esse processo para achar com quem empreender ou aonde empreender, até chegar na IT Solar? Pronto. Eu falava muito com o Cássio, que hoje é o CEO da IT Solar. E a gente pensava Cássio. E a gente pensava em vários negócios juntos. Eu era engenheiro civil, estou comigo engenheiro civil, ele também era engenheiro civil. E a gente pensou em abrir, primeiro a gente ia abrir um aplicativo. Antes do Uber chegar em Natal, tinha vários motoristas que ficaram cadastrados por 2 anos. Aí a gente teve uma excelente ideia de abrir um aplicativo para pegar os motoristas do Uber e abrir um aplicativo e começar o Uber em Natal. Só que não sei se você lembra, quando o Uber veio, deu uma confusão gigante. Aí a gente parou para refletir, rapaz, se a gente abrir isso aqui, vai ser uma briga tão grande com esses taxistas. E a gente não tem estrutura financeira, não tem nada para segurar essa briga. Aí desistimos. Aí depois fomos abrir uma empresa de engenharia civil, que era para trabalhar com prefeituras e tudo mais. Aí eu falei, rapaz, quer saber, esse negócio de prefeitura não dá certo não, porque naquela época se falava muito em falcatrua, não sei o que. Eu falei, não quero entrar nesses mercados, tem essas coisas não. Eu gosto de fazer, bora trabalhar com mercado privado. Não gosto de coisa pública não. Bora trabalhar com coisa certa, tudo direitinho. E foi para lá, para cá, eu acho que foi Cássio, ele deu a ideia de trabalhar com energia solar. E aí a gente abriu essa empresa chamada IT Solar. Só que com o meu jeito agoniado, aí que nasceu o Seu Boné. Porque a minha esposa, Toane, que hoje é minha sócia, ela é de uma cidade chamada Serra Negra do Norte. Serra Negra do Norte ela é um polo fabril de boné. É a segundo maior polo de boné do Brasil, uma cidade bem pequenininha, mas que tem mais de 40 fábricas de boné lá. Conheço Serra Negra, conheço. Realmente a cidade respira boné, né? 100%. Tem um amigo meu de Serra Negra que até me passou a informação, se eu não me engano, Serra Negra é a segunda cidade no RN que tem mais entrega dos Correios, né? Que tem mais, que o Correio fatura mais, né? Lá todo mundo trabalha com boné. E muito disso é por conta da Seu Boné, né? Calma, é uma parte. Então, assim... Então ela era de lá, o pai dela inclusive fabrica aba de boné, que é o plástico que vem aqui dentro, e para fornecer para as fábricas. E aí ela era de lá, já tinha algumas pessoas começando a vender boné no Instagram, o Instagram estava no início naquela época. E aí a gente, não, bora abrir uma empresa de vender bonés personalizados também. Aí comecei a abrir as 2 empresas juntas. Isso eu ainda estava no Rio trabalhando lá. Aí eu fiz, não, quando eu estiver ganhando aqui uma média de uns 5 mil reais por mês na época, que era um salário que eu conseguiria em Natal manter um padrão de vida parecido com o que eu tinha lá no Rio de Janeiro, eu vou voltar para Natal, vou pedir demissão e vou voltar. E assim fiquei na minha cabeça e comecei. Aí a empresa de energia solar precisava muito de trabalho presencial. Era uma venda muito mais técnica, visitas, cafezinhos e tudo mais. E os meus 2 sócios, que eram amigos de infância, compadre de casamento, tudo, morriam de trabalhar. Viajava toda semana para Caicó, visita com o cliente. E eu não estava conseguindo contribuir. E isso estava me deixando muito aflito. Já o boné, como era uma coisa muito online, era um Instagram de venda. Eu pegava a venda lá na internet, mandava fazer numa fábrica em Serra Negra e enviava pelos correios. Então, já o boné,
Quando eu botei o boné ali no primeiro dia, já vendeu um, vendeu outro pedido. Aí eu, caramba... Aí eu digo que ali, naquele momento, eu fui infectado pelo vírus do empreendedorismo. A felicidade que eu tive... De ver uma venda caindo. De ver uma venda. Caramba, uma venda de 10 bonés, mas dava um... Caramba, eu compro um negócio por tanto, boto no Instagram, vendo por tanto, sobra tanto. Caramba, que massa. Então, assim, aquilo ali, por menor que fosse, já me deixava 1 milhão de vezes mais feliz do que quando caiu o contra-cheque. Do que eu estar todo arrumadinho, viajando para os Estados Unidos, todo empacotado, fazendo reunião com o VP de sei lá de quê. Então, assim, aquilo me deixava 1000 vezes mais feliz. Aí o cara me encontrei profissionalmente. Eu nunca tinha sido feliz profissionalmente. Depois daquilo, eu fiquei, cara, me encontrei, beleza. Aí tocamos a empresa alguns meses e depois o inesperado aconteceu. Um amigo meu que era da Petrobras Distribuidora me ligou. Aí fez, Igor, eu acho que vão te chamar no concurso. Aí, isso era 2 anos depois que eu tinha feito já. Aí eu fiz, não é possível, é sério? Aí ele, sério mesmo. Isso eu já tava praticamente nos 5 mil, eu já tava pra pedir demissão. Só voltando para os 5 mil, um ponto muito importante que é muito interessante para quem está nos assistindo aqui e quer empreender. Eu acho que emocionalmente é muito importante quando você vai começar a empreender fazer o que o Igor fez, né? Começar um negócio, começar a plantar essa sementinha sem abrir mão do salário, do cargo, do emprego. Porque se ele tivesse decidido abrir mão, pedido demissão antes de ter esses 5 mil, que foi o número de ouro para ele, a carga emocional e o peso em cima do novo negócio era muito maior. Então, para quem quer começar a empreender, o ideal é aproveitar mesmo as horas extras, o after work, né? Para começar a plantar essa sementinha ao invés de queimar logo as pontes, né? Você concorda com... Rapaz, eu concordo. Eu vou falar um pouco da parte das pontes. Eu concordo que até onde dá, vale muito a pena fazer isso. Porque você fica um pouco mais tranquilo. A parte ruim é só que como você não tem um medo tão grande, você acaba que se dedica menos se você não tiver com a mente muito forte. Mas para mim funcionou perfeito. Foi perfeito para mim porque eu tinha garantido e fui desenvolvendo ali. E na época, o meu trabalho estava bem de boa lá porque estava tendo uma crise no petróleo. Então a quantidade de contratos tinha diminuído muito. Mas como eu era um engenheiro novo, no meu setor era o único do Brasil. Então para a empresa lá era muito bom. Que eu ganhava na época lá 7, 8 mil reais por mês. Só que eles cobravam 200 mil no estudo que eu fazia. Entendeu? Então eles tinham uma margem muito grande, apesar de ser um negócio pequeno. Então eles não iam me demitir nunca. Mas eu também tinha pouco trabalho a fazer. Então eu aproveitei aquela situação que era bom para eles, bom para mim, e me dediquei muito a fazer o negócio funcionar. Eu falei, não, vou fazer minha parte aqui, vou entregar meu melhor, mas eu vou botar para descer aqui no boné para fazer isso acontecer. Beleza, né? Então, onde é que eu tava mesmo, hein? Você tava pra ser chamado pra... Pronto. Aí tava chegando nos 5 mil e recebeu a ligação. Aí recebi a ligação. Aí o cara não acredita. Sério, pô. Beleza. Aí, no mesmo dia me ligam. Igor, você foi chamado no concurso da Petrobras Distribuidora. Que era um concurso bom. Era um concurso de assessor comercial, nível superior. Era a mesma carreira dos engenheiros da Petrobras, entendeu? Então, bons salários. Salário acima de 11, 12 mil reais iniciais. Então, assim... Fiquei muito feliz. O dobro daqueles 5 que você estava chegando. Exatamente. E para trabalhar com uma coisa que era bem mais dinâmica, que era a parte comercial, muito mais liberdade. Eu tinha um carro para mim, visitava clientes e tudo mais. E assim eu fui. Fui morar lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para ser assessor comercial da Petrobras Distribuidora. Mas então esse concurso, o sonho, a meta inicial que era morar em Natal, não aconteceu com o concurso, né? Me deixou confuso naquele tempo, porque no concurso da Petrobras Distribuidora, eu conseguia ser transferido para Natal. Então eu poderia voltar para Natal com segurança, com um salário acima de 12 mil reais por mês, ganhando 13º salário, 14º, plano de saúde, aquela ruma de benefícios da Petrobras. E ainda morar em Natal. Só que tinha um porém. Quando eu fui para lá, era tudo isso de bom mesmo. Mas eu já tinha começado a ser bom. Já tinha sido picado pelo mosquito do empreendedorismo. Então, quando eu cheguei lá, era legal, mas eu fazer um negócio para mim era muito mais legal. Então, eu tinha um negócio para comparar. Se eu tivesse ido para lá antes de começar a empreender, eu tava até hoje. Mas não. Aí, quando eu cheguei lá, tinha até um senhor que trabalhava comigo lá, um senhor que já tinha mais idade, 65, 70 anos, cabelos brancos. E eu estava na minha primeira semana de trabalho de assessor.
E os clientes tudo me ligando. Porque a Petrobras aumentou e não sei o quê. E eu conversando com o cliente, aquele trabalho de psicólogo. E quando eu vi do meu lado, tava esse assessor, que tinha uns 30, 40 anos de serviço, fazendo exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Aí o rapaz... Vou passar minha vida fazendo isso. Eu vou passar minha vida todinha aqui fazendo a mesma coisa, sendo psicólogo de cliente. Aí já não gostei. Eu falei, não, mas o velho deve ser rico. Pelo menos vai valer a pena financeiramente, né? Tá bom. Aí um dia ele nos convidou para almoçar lá na casa dele. E a gente chegou lá e eu vi que ele não era rico não, entendeu? Ele vivia muito bem, é classe média. Apartamentozinho de 100 metros, um carrinho mais ou menos. Então, filho, rapaz, peraí, essa conta não tá fechando. Mas até porque, nessa parte de finanças pessoais, né? Hoje até tem uma pessoa que eu atendo lá no curso, que é o concursado, né? A vida de quem fez um concurso público termina que, por ele ter a garantia que vai ter a vida toda, ele não separa um pouco para investir. Então, quando você empreende, você fica com medo do mês seguinte, você tem que começar a fazer o colchão. Quem tem o salário garantido, ele não tem essa disciplina de ter que investir 20% do que eu ganho todo mês, ter que investir 30%. E é esse dinheiro que a gente investe, 20%, 30%, que com os juros compostos tem a bola de neve e vai lhe deixar rico no longo prazo. Então, qual é o problema de quem passou no concurso? Você passou no concurso com quantos anos? Rapaz, eu acho que eu tinha uns, 22, 23 anos. Qual é o problema que talvez esse senhor não tenha ficado rico? Quando você tem 22, 23 anos, aí você recebe um cheque de 12 mil por mês, você faz, pô, massa, tô bem, tenho segurança a vida toda. Só que aí você começa a usar seu orçamento para 12 mil. Você vai fazer suas contas para caber num orçamento de 12 mil. E qual é o problema disso? Quando você tem 22 anos é excelente. Mas se com 22 você já vivia com 12 mil, quando você casa, você vai crescendo, aumentando os custos, aumentando os padrões e tendo família, o seu salário não cresce na mesma proporção. Então, isso é um pouco da dificuldade também de quem tem esse concurso e essa garantia, se não tem a disciplina de investir, né? Não, com certeza. Pois é, aí eu cheguei, achei que seria uma coisa altamente fora da curva, mas tinha uma vida muito padrão. Eu falei, não faz sentido. Eu não vou passar minha vida todinha fazendo a mesma coisa, sendo psicólogo de cliente durante 40 anos da minha vida. Pra não ter nem sequer uma recompensa financeira fora da curva. Aí, daquele momento ali, depois de alguns meses, eu decidi, não quero isso pra mim, não. Eu vou pedir demissão dessa empresa aqui. Nesses alguns meses, como é que estava o crescimento das vendas de boné? Tava mais de 1.000. Eu trabalhava de dia lá e de noite e até hora de dormir no seu boné, final de semana do seu boné. E tinha minha esposa que trabalhava também. Eu acho que nessa época já tinha até alguns estagiários aqui em Natal. Então, a gente já estava fazendo um negócio andar. Então, ali naquele momento, eu tava querendo já... Eu decidi que eu não quero seguir isso aqui pra minha vida. Eu quero realmente empreender. Aí, rapaz, vou pedir demissão da Petrobras. Só que aí a pressão social era muito grande. Que aí essa era a pergunta que eu ia fazer. E quando você foi contar pra família, pros amigos... Pois é. Do pensamento de pedir demissão? Pois é. Aí foi pesado. Aí, rapaz, foi o seguinte. Antes de pedir demissão, eu vou botar algumas metas. Até o final do ano, quero que a seu boné esteja faturando tanto. Botei várias metas pessoais e profissionais para a empresa. E eu disse que se eu alcançasse, eu pediria demissão do concurso. O que era totalmente inimaginável naquela época. Ninguém pedia demissão do concurso Petrobras. Ninguém pedia mesmo. Você falasse isso pros caras de lá, os caras iam rir da sua cara. Você tá doido, né? Essa empresa é uma mãe. Tá entendendo? Então, assim, eu disse, não, vou pedir. Aí, quando tá chegando nos objetivos, chegou o momento que eu tive coragem, pedi demissão e, oficialmente, era primeiro engenheiro de multinacional, depois concursado de Petrobras e virei oficialmente boneleiro, vendedor de boné. Então eu queria entrar aí, vamos entrar na história da Seu Boné. Você já contou um pouco quando estava ali no híbrido entre o
o concurso, ou a multinacional e o boné, mas então agora você podia dar toda a atenção ao seu negócio. E como é que você estruturou a seu boné? Como era que funcionava a seu boné desde o primeiro dia que você pediu demissão do concurso? E para falar um pouco do seu boné, a gente tem que voltar até antes do concurso, que seu boné começou 1 ano e meio, 2 anos, antes de eu sair do concurso. 2 anos antes, né? Então a seu boné começou do zero. A gente abriu um Instagram, que a gente fazia um comércio no Instagram de bonés que eram fabricados na cidade de Serra Negra. A gente tinha um contato com os fabricantes, conhecia os produtos, tudo. E a gente tinha uma visão mais empreendedora. Eu tinha aprendido também muito nessas empresas grandes. Tinha mais noções de vendas, de marketing. Minha esposa aprendeu a fazer design de bonés. A gente aprendeu a parte de fabricação. E por aí, e aí começou. Então, naquele comecinho, não tinha nada. Só tinha vontade de fazer uma coisa bacana. E a gente começou, e a primeira ação que a gente fez foi pegar os amigos que tinham empresinhas pequenas, tinha uns 20 amigos, e a gente fez, vocês vão ter que comprar 10 bonés da gente. Não sei o que, vai ter que comprar, preço de custo. 10 bonés aqui, acho que foi R$80 na época, um preço bem simbólico. Aí, obrigamos essa galera a comprar, eles compraram, isso era no final de 2016. E aí começaram a usar no verão. E a galera, boné legal, que naquela época não tinha boné bom. Era só aqueles boné bem fraquinhos. Então a gente foi uma das primeiras empresas que entrou com boné melhor. Você começou focando em qualidade do produto. Com uma qualidade bem melhor. Era pior do que hoje, mas bem melhor do que o que se vendia. Então, o pessoal, caramba, que boné massa e tal. Aí começou a ficar o bafafá na cidade e a girar as primeiras vendas. Além disso, o Instagram naquela época era uma plataforma nova, totalmente aberta. Então hoje, se você seguir aí 50 pessoas no Instagram, ele vai lhe bloquear. Antigamente você podia seguir 50 mil, ele não bloqueava. Então a gente pegava, quase que a metade do nosso trabalho era passar o dia no Instagram seguindo o povo. A gente chegava, páginas de pessoas que curtiam boné, páginas de pessoas que eram empreendedores, ou sei lá o quê. A gente seguir. E aquilo virou o nosso primeiro funil de marketing e vendas. Para cada, sei lá, 10 mil pessoas que a gente seguia, 1.000 seguia de volta, que dessas 1.000 que seguia de volta, 300 entravam em contato, dessas 300, 30 fechavam. Sei lá. Então você já fez o funil ali aproveitando aquela brecha da rede social, da rede né? social. Então eu não sabia nem o que era funil, né? Naquela época, mas você acha que marketing e vendas é o core business de vocês? Tem que ser o foco, pelo que você está falando desde o início, que embora as ferramentas mudem, mas você tem que se adaptar e tem que estar sempre focado em marketing e vendas? Totalmente. Essa sempre foi minha visão, e essa visão foi uma das coisas boas que eu peguei daquela primeira multinacional que eu trabalhei. A gente ia lá para os Estados Unidos, eles pagavam caro para a gente ir para um curso, e o curso passava uma semana ensinando. Todos vocês, apesar de ser engenheiros, são vendedores, porque sem venda a empresa não existe. Então essa visão vendedora, empreendedora, eu tive desde o começo e eu levo até hoje. Para mim, marketing e vendas tem que ser foco do empreendedor. E eu vejo até que é um grande problema. Se você vai para essas startups novas, a grande maioria não dá certo porque os caras só querem saber de produto, reinventar a roda, não sei o quê. E 99% não saem do canto. Por quê? Porque não olham para marketing e vendas. E desde o início, sem saber o que danado era funil, o que era CAC, ROI, nada disso, a gente sabia de nada disso. Mas a gente tinha uma visão, um feeling. Então, rapaz, deu certo. Você segue o povo volta, fala, fecha, põe pronto. Se deu certo, bora fazer mais. E era só dar o volume. Testou, deu certo, Testou, deu certo. Aí começamos. E também a gente tinha uma visão diferente. Bora fazer um negócio organizado. Tinha muita gente que dava calote em cliente, que tratava com mal educação. A gente, não, bora fazer um negócio massa. Então a gente tirava fotos profissionais, a gente se apresentava, a gente passava confiança. Então, apesar da gente ter um valor um pouco mais alto naquele tempo, porque a gente precisava cobrar mais caro para ter uma empresa mais estruturada, apesar da gente cobrar mais caro, a gente passava muito mais confiança. Então, quando um cliente do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, de onde for, fosse comprar com uma empresa do Nordeste, que eles sempre tinham muito medo, eles se sentiam bem mais seguros em comprar conosco, apesar de ser um pouco mais caro. E o material de marketing, as fotos, os vídeos nossos, a gente sempre botou muita energia nisso. Então eles eram eles eram melhor produzidos. Então, às vezes, para o mesmo produto, ele passava uma percepção muito melhor. Então, com essas características de marketing e vendas, a gente já conseguiu andar na frente. Então a gente começou a andar
o negócio começou a girar naquele momento, até que o Instagram começou a bloquear. Então, eita, lascou, a gente não vai ter mais como crescer. Mas aí já veio outra habilidade empreendedora que eu desenvolvi, que eu levo até hoje, que a gente tem que estar toda hora melhorando. A gente não pode parar. Por exemplo, hoje funciona o Ads de Instagram, de Google, sei lá de quê. Amanhã não vai funcionar. Então, nesse momento, a gente está... Tem que se adaptar, né? O empreendedor precisa sempre se adaptar às mudanças no... E tem que ter visão. Por exemplo, anúncio está ficando cada vez mais caro, isso está claro. Daqui a pouco, para alguns produtos como o nosso, que é uma venda B2B atacadista com margem baixa, vai ficar inviável. Então, eu tenho que me preparar para isso. Então, eu já estou preparando, a gente já está botando energia nos 6, 7 frentes de aquisição de clientes que não são de anúncios. Hoje, elas só dão prejuízo para a gente. Mas amanhã, se uma delas der certo, vai ser a nossa salvação. Quando nenhum concorrente está se preparando. Aí, quando o anúncio ficar inviável, vai todo mundo morrer na praia. Se Deus quiser, a gente vai conseguir seguir prosperando. Numa dessas frentes, né? E vou dizer novamente que foi sorte, né? Não foram os milhares de reais que a gente está investindo agora, a energia que a gente está colocando numa coisa que a gente nem sabe se vai dar certo, sempre é a tal da sorte, né? Mas, enfim, voltando, chegamos lá, começamos... O Instagram começou a bloquear as contas, né? Começou a bloquear as contas. Só me posicione, que ano era esse? Esse ano aí era 2017. Ele começou em 2016, isso era 2017, começou a bloquear as contas. Aí, eita, lascou, o que a gente vai ter que fazer? Aí eu mesmo fui fuçar as coisas na internet e comecei a aprender a fazer anúncios online. Então a gente já começou a fazer anúncio lá atrás. Só que qual era a coisa boa lá de trás? Que ninguém fazia. Não existia nenhuma empresa boné do Brasil que fazia anúncio, só a gente. Então o anúncio ele é um leilão. Então ele era muito mais barato. Então, se hoje eu tenho que investir, sei lá, 500 reais para fechar um cliente, naquela época eu investia 50, 100. Tá entendendo? Era muito mais barato. E a gente nadou de braçada naquele momento, naquela oportunidade. Mais uma vez, a gente procurando melhoria toda hora, a gente achou uma janela de oportunidade que fez a gente crescer. Aí entramos no anúncio e ali eu já tinha começado a ter um pouco mais de ambição empreendedora. Eu comecei a enxergar, caramba, isso aqui... é muito legal, pô. Isso aqui dá pra gente crescer muito no aspecto empresarial. Dá pra eu mesmo crescer muito no aspecto pessoal. Eu não tinha ambição pessoal financeira. Mas eu comecei a enxergar, caramba, é possível. Eu olhava para as pessoas bem-sucedidas, empresários e tudo mais, e eu não via aquilo como uma coisa possível de se alcançar. Você achava que estava muito distante de você. Era muito distante, muito distante. E eu achava que não tinha como alcançar aquilo. E hoje eu vejo que essa é a visão da maioria das pessoas. E essa é a ideia, inclusive, no nosso podcast, né? Trazer esses empresários bem-sucedidos, como você hoje, para ficar mais acessível para a turma que está nos assistindo, né? No caminho, né? De ser bem-sucedido. Mas vamos lá. Aí eu olhava assim, não tinha muitas ambições. Só que quando eu comecei a empreender, e eu vi que, caramba, começamos com nada. Agora já construí uma coisinha. E eu vi que aquilo ali era o tal dos juros compostos do investimento, ele serve da mesma forma para o empreendedorismo. É um efeito bola de neve. Esse ano eu estou bem pequenininho, vou ficar 50% maior. Só que não estou no 50% de novo. Projeta isso em 10 anos, 20 anos para ver o tamanho que você vai ficar. É muito grande, muito grande. Então eu comecei a ter ambição. Teve até uma coisa pessoal minha que foi bem interessante, que eu lembro, eu morava num apartamentozinho da MRV com a minha esposa, bem pequenininho, humilde, e eu dizia a ela, não, meu sonho é que a gente vá para Natal. Inclusive tem uns financiamentos agora de apartamento que fazem 40 anos, 30, 40 anos, e a gente compra um apartamentozinho de 50 metros, financia em 40 anos e vive nossa vida de boa lá em Natal. Só que com alguns anos de empresa, esse mesmo apartamento que eu queria financiar em 40 anos, eu comprei à vista. E eu falei, caramba... O negócio é bom. Olha como é possível... Começando uma empresa do zero, sem nenhum investimento. Em poucos anos, eu realizei um plano que eu tinha para minha vida toda. Em poucos anos, com empresa pequena. Aí eu, caramba, isso é muito bom no âmbito pessoal também. E começamos a ter ali os primeiros colaboradores. Primeiros colaboradores e tal. Aí fomos para o primeiro escritório, que era um escritório de advocacia de um sócio meu.
A gente foi lá pro escritório, começou a botar uns estagiários lá e tudo mais, naquela mesa de advogado, todo mundo na mesma mesa trabalhando, cheio de boné nas estantes, caixa no chão, aquela loucura. E ali começou a haver um sentimento coletivo em mim. Que naquele momento, quando eu vejo empreendedores dizendo, não, porque com aquelas conversas bonitas do começo, geralmente é mentira. Porque no começo, todo mundo empreende pensando em você mesmo. A sua visão coletiva de fazer uma coisa massa, ela vem com o tempo. E isso aconteceu comigo. Quando começou a chegar as primeiras pessoas na empresa, eu comecei a me tocar que aquilo era uma missão social muito grande também. Porque da mesma forma que eu tinha uma mentalidade pequena, que eu achava que não era possível, a grande maioria das pessoas tem. E na empresa era um meio social da gente mudar isso. Da gente gerar emprego e mudar a mentalidade de pessoas que também vão gerar emprego. E até porque ali as pessoas estavam confiando em você, né? Você era o líder que estava abrindo espaço com sua empresa para realizar seus sonhos, mas na hora que você tem os primeiros colaboradores, tem outras pessoas compartilhando os seus sonhos, né? E você precisa mudar também a vida deles, né? Exatamente. Inclusive, a nossa segunda colaboradora lá de trás, que era estagiária, hoje ela é sócia da empresa. Então, a gente acredita muito nesse negócio de desenvolver as pessoas e crescer junto e tudo mais. Então, a gente foi crescendo no escritório, foi começando a dar certo. E chegou uma época que a gente começou a valorizar mais as pessoas, como eu estava ali dizendo. E eu falei, não, a gente tem que ter um ambiente massa. Tem que ter um ambiente massa aqui. E nesses primeiro, segundo ano, a gente tinha juntado um dinheirinho, que a gente sempre teve muita responsabilidade financeira. Pelas questões familiares que eu tive... que teve um pouco de sufoco financeiro depois de problemas empreendendo, eu falei, não, tem que ser totalmente separado. Pessoa física e pessoa jurídica. Que é o maior erro do pequeno empresário. Misturar as contas. Mistura as contas. Então, desde o primeiro dia, do primeiro boné, era separado. Ó, aqui é da empresa, tem os 5 mil reais iniciais que a gente botou lá, aqui é o estoque, do lucro, fica uma parte para a empresa, outra parte para os sócios, nas suas percentuais de equity. E desde o primeiro dia foi assim. Então a gente nunca teve nenhum sufoco grande financeiro, porque sempre foi totalmente separado pessoa física de pessoa jurídica. Então a gente foi trabalhando lá, crescendo, e no primeiro dinheiro que a gente tinha juntado nesse período, a gente falou, não, vou pegar esse dinheiro aqui e vamos investir no escritório. E aí, novamente, a gente foi pioneiro. Nenhuma empresa de boné do Brasil tem escritório organizado, nada disso. Então a gente derrubou aquele escritório de arquitetura e transformou numa startup. Cheio de quadro, de frase motivacional de geração de valor, de Flávio Augusto, que eram livros que eu comecei a ler naquele momento. Odiava ler. Aí minha esposa me presenteou com aqueles livros, demorei acho que uns 2 anos para pegar neles. Aí comecei a ver, aí Flávio Augusto só batendo, aí eu, porra, legal e tal. E isso me ajudou muito também. Aí tinha frases de Flávio Augusto, negócio todo colorido, cimento queimado nas paredes. Aí a gente começou a investir em equipamento bom e tal. E aquilo ali ajudou de 2 formas. Uma delas, os colaboradores estavam super motivados e tudo mais porque estavam trabalhando numa empresa de verdade. Que é isso que eu vejo que as empresas, por exemplo, aqui de Natal não fazem, poucas fazem. Não investem num local foda para os colaboradores. Tá entendendo? Então o cara trabalha num ambiente ruim, quente, com equipamento que não funciona direito, com a cadeira desconfortável. Aí, como é que vai ter bom resultado daquele grupo se não tem sequer um ambiente que preste? Então a gente investiu num ambiente massa e o que a gente nem fez pensando tanto nisso, mas se tornou uma arma grande, foi que a gente começou a gravar muito material do escritório. E isso passava uma credibilidade maior, online gigante. O cliente sabia, não, eu tenho onde achar eles, né? Tem onde achar. Eu dizia, ó, sou o Igor, sou fundador daqui, até hoje eu falo. Se for no Instagram lá, @seu_boné, @seu_boné, tem lá vários vídeos meus, de todo mundo que trabalha lá, porque eles têm que conhecer. Ele vai dizer, não é possível que esse cara está se apresentando, botando a cara a tapa, vai me dar um calote. Isso não existe. Então a gente passava muito mais credibilidade, mostrando o escritório e tudo. E isso também melhorou os resultados. Mais uma sorte que a gente teve. No momento que ninguém fazia, a gente era lá, foi pioneiro e começou a fazer isso.
Então, a empresa foi crescendo e a gente foi valorizando muito mais questão dos colaboradores, de anúncio, de tudo. Chegou um momento que a gente pegou uma sala e depois 2, 3, 4, 5 no prédio comercial de advocacia. Aí era cheio de caixa e os advogados tudo reclamando e tudo mais, já tava um caos. Aí chegou o momento... Deixa eu fazer uma pergunta. E os colaboradores eram em que área? Até porque, pelo que você está falando, vocês são uma empresa de boné. Mas entrou o dinheiro, contratei mais colaboradores. Quais eram as atividades, principais atividades dos seus colaboradores? Porque o que eu estou percebendo é que você sempre falou desde o início, desde a fundação do seu boné, marketing, canal de vendas e tal. Quando você falou, aí sobrou um dinheirinho, a gente investiu numa sala para dar mais acesso, para estar sempre na venda. Eu talvez estava esperando que vocês iam melhorar a fábrica. Como é que vocês trataram esse negócio? A produção de vocês de boné. Onde vocês focavam e como é que era essa parte da produção? Pronto. É porque no início a gente pegava de fábrica terceirizada e a fábrica era grande. Então não tinha problema da gente crescer naquele momento. Hoje é totalmente diferente. Hoje a gente tem a nossa fábrica e uma fábrica exclusiva pra gente. Então são 2 fábricas que produzem só para seu boné. A gente faz uma quantidade de produto que eu não consigo, outros fornecedores fazem e tudo mais. Não tem como, assim. A gente já hoje tem essa dificuldade, mas naquele tempo, não. Seu foco era o comercial e terceirizava toda a produção. Terceirizava e nosso foco marketing comercial. Marketing comercial. Então, naquele momento a gente contratava pessoas para vender, contratava pessoas para fazer design de boné para ajudar na venda. Depois a gente dividiu venda e pós-venda. Aí ficou venda, pós-venda, design. Aí depois abriu demanda de financeiro. Depois abriu demanda de RH. Então a gente foi passando por todas as etapas. E aquela massa, né? Primeiro você vende e depois você organiza. Certeza. É uma frase que eu gosto muito de falar, é que é no balanço da carroça que as melancias se ajeitam. Então, gostei. Eu sou muito dessa linha. Eu gosto muito de fazer, sabe? E eu tento trazer muito isso para meus colegas lá na Seu Boné, para que a gente sempre ande. Eu sou muito agoniado, eu não gosto de ficar parado, eu gosto de andar. E assim, claro que a gente deixa algumas pontas soltas, não somos perfeitos, né? A gente faz besteira também, né? Tem até outra frase que é fazendo merda que se aduba a vida, né? Então, a gente faz besteira também, não é perfeito, certo? Quem vê, assim, às vezes nossas redes sociais e tudo, não, essa empresa é perfeita. Não é perfeita. Não somos perfeitos, mas a gente tá toda hora tentando melhorar. É um valor nosso, assim, de dentro da gente. A gente tá toda hora tentando melhorar. Toda hora tentando melhorar. Então, a gente veio crescendo. Aí foi abrindo demanda, a gente vai fazendo. Atendimento tá ruim, bota mais vendedor. Design tá atrasado, bota um designer mais. O pessoal, a rede social não tá saindo do canto, terceirizada. Bota pra dentro da empresa, contrata uma pessoa. O RH bota. Aí a gente foi montando. Foi montando. E todo ano criando novas coisas, inventando novas coisas. Se você chegar na Seu Boné hoje e você chegar na Seu Boné daqui a 3 meses, vai ser outra empresa totalmente diferente. A gente muda toda hora. Tá sempre inovando, né? Sempre. De tudo. Internamente e externamente. Por exemplo, recentemente a gente criou umas dinâmicas comerciais bem legais. Inclusive, até peguei um feedback lá com os meninos da Crosby, até você convidar eles em breve, são muito gente boa. Eles faziam um negócio de série A, série B, série C em venda, não sei o quê. Aí a gente começou a trazer uma dinâmica de série A em vendas e tudo. E depois eu visitei São Paulo e vi que todas as empresas de alto crescimento focavam muito em vendas. Então, cheguei para minha diretora comercial, a gente trabalhou junto, juntamos os sócios, tudo, e a gente trouxe uma dinâmica comercial totalmente diferenciada hoje, com bandeirões, sino, música, gamificação. Então a moeda da Seu Boné, que chama SB Coin, então ganha premiações de SB Coin. SB Coin você pode trocar por cinema, livro, até prêmios maiores, televisão, geladeira, moto, que você pode ir juntando, entendeu? Então a gente criou várias dinâmicas e a gente tá toda hora mudando. Por exemplo, a gente tá com um problema de pós-venda. Aí a gente agora tá criando um setor de saque, setor de atendimento ao cliente, para ter uma experiência melhor para o cliente. A gente tá usando a tecnologia, a gente tá trocando o Photoshop
por uma ferramenta interna, que ela é mais rápida e melhor para o nosso cliente. Então a gente está toda hora mudando. E eu acho que essa é a graça do empreendedorismo. Era isso que eu buscava. E testando, né? Toda ferramenta que entra, você testa. Você já está fazendo teste, saindo um pouco do foco, com inteligência artificial? Estamos fazendo teste com inteligência artificial de imagens, inteligência artificial de texto, de tudo. A gente hoje tem um setor lá na empresa que chama o setor de tech, um setor de tecnologia. São 12 pessoas que o trabalho delas é 100% focado em trazer tecnologia. Nessa virada do ano, a gente decidiu que a Seu Boné vai ser uma empresa de tecnologia, que vende boné como um meio, mas... Olha como são as coisas, né? Você começou trazendo boné lá de Serra Negra e hoje você está transformando uma empresa de boné, um boneleiro, como usando suas palavras, numa empresa tech, né? Essa é a nossa visão, porque quando a gente olha para o médio e longo prazo, cada vez tem mais concorrência, cada vez o anúncio fica mais caro, cada vez mais gente anuncia, cada vez mais gente... A globalização, a troca de informações é muito rápida. Então, onde é que uma empresa se diferencia? Na tecnologia. E nas pessoas. E nas pessoas, claro. A empresa, na verdade, quando eu falo em empresa, leia um grupo de pessoas. A Seu Boné nada mais é do que o grupo de pessoas que formam a Seu Boné. Se aquelas pessoas que formam a Seu Boné, me incluindo todo mundo, se a gente for embora, morrer, sei lá o quê, acaba a Seu Boné. A Seu Boné não é uma entidade. A Seu Boné é aquele grupo ali de 100 pessoas na parte comercial, 50 na nossa fábrica. É aquele grupo de pessoas que faz acontecer. Então, para mim, não tem diferença alguma. Então, essas pessoas aliadas à tecnologia vão fazer com que a gente tenha um futuro totalmente fora da curva. Isso é o que eu acredito, né? Mas, mais uma vez, a gente está testando. Até uma coisa que eu aprendi e reforcei lendo o livro da Amazon, é que eles testam tudo o tempo todo. Porque um teste que dá certo vale por 50 que deram errado. Então a gente está toda hora testando. Erramos muito. A gente já abriu empresa de uma rama de coisa diferente. Abre, fecha, abre, não sei, vai. Mas a gente erra sem se expor ao risco de ruína. E diz, não, vou investir. Vocês testam e investem em novos negócios ou novos projetos, mas sem o risco de lhe tirar do jogo, né? Exatamente. Então, vou botar, sei lá, 50 mil reais nesse projeto aqui. Eu sei que eu posso perder aqueles 50 mil reais. Então, eu vou sabendo. É diferente de eu pegar um empréstimo, aqui de R$1 milhão que eu não tenho como pagar. Se o negócio der errado, eu quebro. A gente não faz esse tipo de coisa. Porque hoje a nossa responsabilidade é muito grande. São 150 famílias. 150 famílias. A fábrica que produz exclusivamente pra gente, que é com parceira totalmente, a gente trabalha totalmente junto, são 180 famílias só lá. Então, se juntar tudo, são 330 famílias dependendo diretamente do nosso trabalho. Então, é um impacto social muito grande e é uma responsabilidade enorme. A gente não pode vacilar. Então, é o peso nas costas do empreendedor, né? Mas o que eu acho interessante, só fazer um elozinho do que a gente estava conversando, é que imagine só lá atrás, quando todo mundo disse, é doido esse negócio de boné, é modinha, é não sei o quê, você vai sair da Petrobras para vender boné, você é maluco, não sei o que lá. E eu achava, eu não conseguia nem imaginar o que a gente construiu hoje. E hoje eu vejo que é só o começo. Hoje eu vejo também que nessa sua história você desenvolveu várias habilidades e competências que hoje talvez a Seu Boné não seja nem uma empresa de boné. Talvez seja um grupo de pessoas muito bem afinados com marketing, com vendas, que talvez boné hoje seja só o produto. Talvez se acabasse o boné, se proibissem de usar boné, como tem até alguns países que é proibido usar boné, vocês iriam descobrir outros produtos que já estão testando, e então é muito mais uma empresa de marketing e venda. Você concorda comigo isso? Ou será que eu estou alfinetando você? Não, eu tenho muito essa convicção. Muito essa convicção. Eu tenho muito essa convicção de que a gente tem uma equipe empreendedora. Se hoje fosse proibido usar boné, eu tenho toda a certeza do mundo que a gente acharia um caminho. Porque aquelas pessoas são especialistas em empreender, vender, marketing, tecnologia, design, experiência de cliente. Então, eu acredito que a gente se viraria um exemplo muito legal disso. Eu tenho dois. Um,
foi de Flávio Augusto, que na pandemia criou aqueles cursos online, foi vendendo isso aqui e conseguiu se virar, que é um mentor, que eu digo assim, né? Não pessoal, uma inspiração. Né? Uma inspiração. E outra foi a gente mesmo. Quando chegou a pandemia... Era isso que eu ia perguntar. Se você tá falando com convicção que se você não pudesse mais trabalhar com boné, você ia se virar, eu ia perguntar se teve algum momento que teve alguma crise ou teve alguma dor muito grande e você venceu essa dificuldade. A gente conseguiu passar por um momento muito difícil, foi o início da pandemia. O início da pandemia, o nosso faturamento caiu 92%. Então a gente ficou ali, todo mundo de casa, tínhamos já umas 20 e tantas pessoas na época, a gente ficava olhando um para a cara do outro sem saber o que fazer, não tinha nenhum cliente para comprar. Por quê? Os nossos clientes são empresas e eventos. Não tinha evento. Empresa não estava gastando, estava todo mundo morrendo de medo. E a gente ficou totalmente desesperado. Então, depois de uma semana de desespero e tudo mais, eu falei, não, peraí, a gente não pode ficar parado, não. Tinha até alguns colegas na época que diziam, não, mas esse negócio vai durar 3 meses. Eu falei, e se não durar? E se não durar? O que é que a gente vai fazer? Vamos ficar esperando, tá doido, né? Então, e minha esposa também era muito lutadora, sabe? Muito guerreira, assim. Ela falou, não, vamos embora. Eu morria de medo do Covid, que eu sou todo desmantelado de saúde, sabe? Só tenho um rim, tenho pressão alta, não sei o que, todo bichado. Aí eu morria de medo do Covid. Ela falou, não, Igor, a gente vai ter que ir. Eu falei, então bora. Aí a gente pegou o carro, foi lá pra Serra Negra do Norte, cidade dela, e vamos fazer máscara. A única coisa que vende é máscara. Vamos fazer máscara usando a nossa base de clientes. Vamos embora. Aí o fabricante da gente na época, ele disse, não vou trabalhar com isso não temos nem interesse. Eu lascou, vamos ter que a gente mesmo fazer. Aí a gente comprou máquina de costura, comprou tecido, fez faca, contratou gente temporariamente e foi fabricar máscara do zero. A gente nunca tinha fabricado a gente mesmo alguma peça. E a gente foi fabricar e vendeu, e aquilo nos ajudou muito naquele curto período. E o mais importante para mim foi essa mensagem e esse fortalecimento cultural nosso que mostrou que a gente não fica parado. Porque o empreendedor bom, na minha concepção, é um empreendedor que não fica parado, é um empreendedor que não aceita, é um empreendedor que quer crescer, que entende que coisas difíceis acontecem. Por exemplo, eu falo muito na empresa que tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Covid, podia ter ficado chorando com o lado negativo do Covid. Lado positivo, bora estar em casa, vamos produzir. Foi a minha época mais produtiva, assim, eu acho, foi a do Covid. Passei 7 meses dentro de um apartamento de 50 metros quadrados, trabalhando igual um maluco, da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir. E no próprio Covid, no ano lá de 2020, a gente cresceu, acho que foi 100%. Com máscara. Não só com máscara. Máscara foi um período pequeno. E voltou o boné. No segundo semestre, quando voltou os auxílios, o mercado reaqueceu. Só que todo mundo ficou com medo de investir, de contratar gente. Aí eu fiz, não, o mercado reaqueceu, vamos surfar a onda. A gente dobrou a nossa equipe praticamente naquele momento. Então, olha aí, na dificuldade, na hora que estava todo mundo com medo, foi muito importante também, e é uma característica que o empreendedor precisa até ter coragem para apostar no seu, confiar no seu taco também, né? Exatamente. A gente contratou na época mais de 10 pessoas, que era muito pra gente na época. A gente contratou um bocado de gente lá e foi atrás de vender. E a gente vendeu muito, 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 muito. E esse período difícil de pandemia não parou o nosso crescimento. A gente sempre teve ritmos de crescimento maiores do que 50% por ano, desde o ano da nossa fundação. São 7 anos hoje. E essa é a nossa luta anual. E aí vem aquele negócio do efeito bola de neve, do efeito juros compostos que eu te digo. Se eu olhar hoje e eu disser, não, a gente vai faturar R$1 bilhão por ano, vai parecer uma coisa totalmente impossível. Mas se eu fizer na conta, não, bota 50% a mais todo ano, bota aí 10 anos, 15, 20, para ver onde é que a gente vai chegar. Então, mas se você planeja crescer 50% todo ano, você não acha que em algum ano vai ter um limite da capacidade de boné? Onde é que você enxerga o limite do crescimento via esse produto que é boné? Eu enxergo isso trabalhando com modelos inteligentes de tecnologia. Por exemplo,
Eu pensei em ser uma grande indústria. Hoje a gente abriu uma indústria aqui em Macaíba, próximo de Natal, e na época eu pensava, não, existe uma possibilidade da gente crescer como indústria. Beleza. Só que aí eu vi que não teria como escalar, ter um crescimento longo por muito tempo. Possível. Tem como eu crescer 50%. Sendo indústria, não dá nem tempo de construir prédio, contratar pessoa, comprar maquinário, ganhar o dinheiro que vai investir. Porque o juros compostos é porque é uma equação exponencial, né? Eu não tô aqui com a calculadora, mas eu fiquei pensando, rapaz, o cara crescer todo ano, vai chegar um limite que não vai ter mais cabeça para botar os bonés, né? Pois é, mas assim, o que é que eu vejo? Claro que 50% não vai poder ser ad infinito, né? Vai reduzir um pouco isso aí. Mas dá para crescer em ritmos rápidos, com inteligência. Como assim? Tecnologia na parte comercial. Você fazer uma rede de fornecimento. Por exemplo, a Renner importa tudo. A Riachuelo importa uma parte, fabrica uma parte e terceiriza uma parte com as pequenas indústrias do interior. Então, se a Riachuelo quiser aumentar as vendas em 50%, ela consegue aumentar. Ela consegue importar na China, ela consegue aumentar a quantidade de facções que vai fazer para elas. Por quê? Porque não é ela. Agora, se ela tivesse que aumentar na fábrica dela, ela não conseguiria. Tá entendendo? A terceirização lhe dá capilaridade, né? Exatamente. Mas crescimento. Então, assim, você tendo uma rede de fornecimento confiável, parceira, que trabalha junto e que faz todos os padrões de qualidade que você quer e que precisa para o seu produto, você consegue, ao longo de muitos anos, ter um ritmo de crescimento mais rápido. Mas óbvio que é um desafio enorme. E na parte comercial, se você utilizar automações, e-commerce para menores quantidades, equipe de vendas para vendas um pouco maiores, desenvolver um setor de vendas estratégicas enormes e tudo mais, você vai desenvolvendo novas frentes que você viabiliza o comercial. Então, eu acredito que tem muito a crescer. Até porque, Arthur, eu estava até pensando um tempo desse, hoje a gente atendeu em média aí, acho que 30, 35 mil empresas no Brasil. O que parece muita empresa. Porra, muita empresa, né? Será que ainda tem mais empresa para comprar? Eu estava vendo, acho que no Brasil tem 20 milhões de empresas. Então a gente atendeu nada, entendeu? Olhe só no Brasil quantas empresas podem fazer bonés personalizados. Se eu for atrás delas e mostrar que isso tem valor. Seu produto, sua qualidade e o valor que você agrega para elas, né? E quando acabar o Brasil, tem o resto do mundo todinho. Então não falta cabeça não, meu amigo. Dá para crescer muito, mas muito mesmo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você falou que você tem que olhar sempre no comercial, montar tecnologia, uma estrutura e rede de fornecedores. Sim. Mas você já está ampliando o seu mix de produtos. Hoje o carro-chefe é o boné, né? Mas você pensa também em crescer via um mix, que essa mesma empresa que precisa de um boné para marketing, normalmente ela pode precisar de outros produtos e você pode oferecer. Qual é o mix hoje e o que você pensa de mix para o futuro? Então, isso aí é um grande dilema que a gente tem. Porque se fala hoje muito de ecossistema, que é o que você está falando. É eu criar um ecossistema com aquela minha rede de clientes, eu atender ele de forma 360 em tudo que ele precisa. É uma forma de se trabalhar, que pode ser muito boa. E outra forma é de você virar o maior especialista naquele produto específico. E não perder o foco, porque o ecossistema você pode perder o foco e você ter vários produtos que você não é o melhor, né? Exatamente. Então o que a gente está fazendo, a gente está testando os dois lados. A gente está testando o ecossistema, então hoje a gente está iniciando uma linha de camisetas, de vestuário, a gente tem uma linha de neoprenes, porta-garrafa e tudo mais, a gente tem uma linha de chapéu de palha, então a gente está testando essa questão do ecossistema para melhorar o relacionamento e a gente ser uma solução mais globalizada para o nosso cliente, e a gente também está testando outras frentes no boné, a gente está testando com o produto boné, tudo que eu posso fazer é o quê? Tá entendendo? Eu posso mexer com boné para vender para grandes empresas, posso fazer um boné super premium, posso fazer um boné sei lá de quê. Então, a gente tá testando, a gente adora testar. A gente tá testando as duas vertentes. Então, hoje, eu não tenho resposta para lhe dizer, Arthur, a gente vai por esse lado. A gente vai pelo lado que der certo, a gente tá testando. Você falou até agora de duas grandes varejistas, como Riachuelo e Renner, e que são grandes varejistas, produzem, a Renner terceiriza tudo, mas a Riachuelo produz muita camisa, e falou que estão focando em ser o melhor de boné.
Como é que é esse mercado de boné? Hoje, para mim, a empresa referência é a Seu Boné, mas quem são os grandes players e os big players de boné, que até tem os grandes contratos com essas empresas de produtos licenciados também? Quem são os seus concorrentes? E você enxerga que é o gigante do boné hoje? O mercado de boné, na verdade, ele é separado em alguns setores, subsetores, vamos dizer assim. Nesse setor que a gente trabalha, que é um setor de vender para principalmente pequenas e médias empresas, para que as empresas usem no seu marketing e tudo mais, vendas na internet, acredito eu fielmente que hoje somos a maior do Brasil, de fato. Tem outro setor, que é um setor mais de private label, que chama, que são fábricas que pegam licenças de grandes marcas, como Coach, Aramis, Lacoste, Polo Ralph Lauren e tudo mais, e elas fazem bonés para essas marcas sob contratos que são uma forma bem diferente de comércio. Eles produzem, aí as franquias que compram, faturam uma parte para a marca, uma parte para eles e tudo mais. Nesse mercado a gente não atua hoje em dia. Lembrei aqui de uma marca de boné, a New Era, né? A New Era atua como? Pronto. E a gente tem algumas marcas que estão figurando no mercado agora, que são grandes marcas, as duas principais são a New Era e a BLCK. A New Era é uma marca que vem de fora, maior marca de bonés do mundo, que representa todas as grandes ligas, né, dos Estados Unidos e tudo mais. Tá vindo aqui para o Brasil. E a New Era e a BLCK é uma marca daqui que veio meio que para trabalhar da forma que a New Era trabalha. Eles trabalham tendo uma marca de varejo, então eles fortalecem a imagem deles no varejo. Eles têm licenças de grandes clubes e tudo mais. E eles têm eles vendem os produtos licenciados no varejo, então a New Era tem quiosque em shopping e tudo mais, e eles também estão começando a entrar no personalizado, que é o mercado que a gente é líder hoje. Então, assim, nesse mercado deles, a gente atua com licenças também, temos de futebol e tudo mais. A gente não tem varejo ainda. Isso ainda não entrou nos focos, mas é uma coisa que a gente vai testar no futuro. Então, o que a gente vê é o seguinte: tem uma infinidade de campos para atuar. Então, quando uma pessoa olha e diz, não, já deu, você não tem mais para onde crescer e tudo mais, eu já tenho uma visão totalmente diferente. Hoje eu vejo que a gente tem uma empresa pequena, empresa que na parte comercial lá tem 100 colaboradores. Então, assim, a nível Brasil, a gente pode crescer muito mais. A gente vendeu para 30 e poucas mil empresas. Tem 20 milhões, pô. Você imagina quando eu vender para 1 milhão. Eu vou estar 10, 30 vezes maior do que eu estou hoje. Só nesse meu mercado. Se eu for para varejo, se eu for para private label, se eu for para vendas internacionais... Olha a quantidade de coisa. Então, eu acho que... Tá no seu campo de visão a expansão para exportar boné e para venda internacional? Total. O meu campo de visão é o seguinte. A forma que eu penso. A forma que eu penso, eu gosto de matar um leão por ano. Todo ano, eu faço aquele plano de crescimento junto com sócios, diretores, gerentes, e a gente luta com toda a empresa para alcançar. E tem também, a gente tá começando a fazer plano, 3 anos, 5 anos, mas foca muito em realizar o ano. E aí, mas para futuro, eu não tenho limite. Eu não tenho um lugar que eu acho que é Seu Boné, não. Seu Boné vai chegar no faturamento X e beleza. Não é isso. Não é isso. Eu quero criar uma empresa que ela não pare de crescer nunca e que ela independa da minha pessoa. Eu quero ter novos sócios. Eu quero que as pessoas que estão nela, que cresçam na vida, tenham boas remunerações, virem sócios. Eu quero que eu morra e essa empresa continue. Porque isso é um legado de vida. Porque com isso a gente tem um impacto social, como a gente falou aqui. Hoje mais de 300 famílias dependem diretamente do Seu Boné, mais de 1.000 pessoas. Hoje, daqui a pouco vão ser 10 mil, 100 mil. Olha o impacto do empreendedor que tanta gente fala mal. Ah, não, é empreendedor, não sei o que, esse negócio de empresário, não sei o que. Olha o impacto que o empreendimento, a nossa luta diária pode causar. Do boné, olha o impacto numa cidade, que é o caso de Serra Negra, né? Totalmente. Você vai para Serra Negra, um interior pequeno, totalmente organizado.
totalmente organizado. Todo mundo tem emprego. Tudo funciona, as casas são bonitas, pintadas, todo mundo tem uma motinha, um carrinho, a lanchonete funciona, o mercadinho funciona. E você falou uma coisa, eu quero ter novos sócios. Queria que você falasse um pouco mais disso. Pelo que você tem falado aqui, você valoriza muito o partnership, né? Como é que você estruturou o partnership na Seu Boné? Então, eu valorizo muito o partnership porque eu acredito que a melhor forma de fazer alguma coisa funcionar é dividindo. Claro que dividindo de maneira meritocrática e com cuidado. Porque eu vejo muito empreendedor novo. Ah, não sei vender, vou botar um sócio com 30% que vende. Ah, não sei o que, vou botar um sócio com... Aí a empresa se acaba. É dividir com responsabilidade. Então, eu acredito muito nisso. Muito nisso que as pessoas devem ter para onde crescer e elas devem mudar de vida. E nosso papel é esse como empreendedor. E a gente fez isso lá na empresa há uns 2, 3 anos atrás, com 4, 5 anos de empresa, a gente abriu o nosso partnership. Foram para 3 pessoas inicialmente, entraram como sócios minoritários, com percentuais menores, com possibilidade de aumentar ao longo do tempo. E essas pessoas vieram para somar muito. Ajudou demais. Porque uma coisa é quando você está como colaborador de uma empresa, a gente sempre está com a cabeça, ah, não, mas se eu fizesse tal coisa, ah, mas se eu fosse trabalhar não sei aonde. Quando você é sócio, não. Quando você é sócio, você dedica a sua vida para aquele negócio. Isso aqui é meu negócio, é minha vida, eu vou botar para fuder. Tá entendendo? Então, é muito bom ter os sócios. Mas você tem que ter segurança jurídica também, que eu vejo casos de pessoas que perdem as empresas porque fazem um partnership irresponsável. Então você tem que ir pouco a pouco, a pessoa tem que ir conquistando o respeito dela, o trabalho dela tem que ser demonstrado para ela ir ganhando espaço na empresa. Porque hoje se eu falar para você, não, partnership de 2%, 3%, parece uma coisa pouca. Mas não é, hoje já não é pouco, é muito. E daqui a pouco, como eu falei pra você, imagine quando a gente tiver 100 vezes maior. 2% a pessoa é milionária, multimilionária. Entendeu? Muda a família dela, muda a vida dela, faz tudo. Então, assim, é um meio muito bom. Um meio muito bom para quem entra e para os sócios que estão. Hoje eu troco muita ideia com um amigo empreendedor que eles também estão começando a ter vontade de fazer isso. Porque eu acho que o empreendedor que cresce não é aquele empreendedor escroto que quer fazer as coisas só para ele e é totalmente narcisista, egocêntrico. Não, esse cara não vai longe. Muito dificilmente. O empreendedor que cresce é o empreendedor que joga junto. É o empreendedor que quer ajudar as pessoas genuinamente. Não é de vir aqui e ficar falando, não. Genuinamente, todo dia, no dia a dia. Esse é o empreendedor, porque a vida é justa. Também quando você tem vários sócios, você tem que acordar todo dia querendo botar dinheiro no bolso dos seus sócios, né? Porque na hora que você bota dinheiro no bolso dos seus sócios, você tá botando no seu também, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha e todo mundo perde. O bom é isso. Porque o sócio perde também. Então a dedicação dele é outra, porque ele sabe, caramba, se eu der o gás aqui, isso aqui dobrar, eu dobro junto. Se eu fizer merda, isso quebrar, eu quebro junto. Então é aquele negócio skin in the game, né? Pele em risco, né? Então muda completamente a forma de trabalhar daquela pessoa. Então eu acho que é uma forma muito massa. Claro que tem que ser feita com muito cuidado juridicamente. Você tem que estudar bem as cláusulas para você colocar no contrato. É interessante que você faça um contrato de vesting, que é um contrato, né, que você dita lá... cláusula de saída, né? Exatamente. Diz coisas que a pessoa tem que alcançar para ela poder ter direito a comprar e tudo mais. E nunca dá. Eu não acredito em nada dado. Eu acho que o ser humano, tenho certeza, o ser humano não valoriza nada que é dado, infelizmente. Infelizmente. Então tem que ser suado. Então lá na Seu Boné a gente não dá nada, a gente vende. Facilita a forma de pagar, claro. Não tem como eu vender um negócio caro para uma pessoa que não tem condição financeira de pagar. Eu facilito a forma de pagamento, mas ela vai pagar. Vai se esforçar para ter aquilo. Ela vai crescer o mais rápido possível para o próprio ganho dela pagar aquelas cotas e ela usufruir em muito breve. Então, assim, porque aí ela vai dar valor, essa pessoa vai dar valor. Eu acredito muito nisso, a gente tem que ralar. Quando a gente rala, a gente dá valor àquilo. E isso é o que pouca gente hoje quer fazer. Ralar. Essa turma nova aí, infelizmente, tem muito essa visão de que
as coisas são fáceis e não sei o quê, são cheias de resenha, né? Cheio de mimimi. Vamos continuar nesse tema de sociedade, mas Sim, agora bora. para o outro lado, você falou que queria crescer muito, o crescimento, a curva de crescimento do seu boné é absurdo, além dos sócios, de mais sócios, como você disse que queria ter nesse crescimento, via partnership, você já foi abordado ou assediado ou pensa em sócios como fundos de private equity ou venture capital, qual é a sua visão com relação a isso? Então, nunca fomos abordados, até porque a gente não participa tanto desse ecossistema, não sei o quê, de startups. A gente vai muito pouco para essas coisas, essas áreas. Também os fundos geralmente gostam mais de empresas que são muito de tecnologia, que reinventam a roda e tal. E a gente, hoje, minha visão é uma coisa que não me anima muito. Porque a sua empresa é geradora de caixa, né? Então você gera caixa para sustentar o crescimento. Exatamente. Se eu fosse uma indústria 100% minha, eu iria precisar de muito caixa. Eu poderia pensar, mas eu também, a minha linhagem empreendedora, a minha forma de pensar como pessoa e como empreendedor, eu valorizo muito também aspectos pessoais. Então eu gosto de ficar de boa, tranquilo, não gosto de aperreio na minha vida, não gosto de gente dizendo o que é que eu tenho que fazer. Aí eu vou botar um fundo desse que vai ficar se metendo em tudo e dizendo que tem que... Eu sei que muitas vezes ajuda, mas tem muitos relatos também que às vezes complica, tira a liberdade do empreendedor. Pode ser até para melhor, pode ser até, a empresa pode até crescer mais. Mas talvez volte aos problemas que você tinha quando trabalhava na multinacional, né? Talvez fique engessado demais. Exatamente. Então, assim, tem muito empreendedor que é super competitivo e tal. Eu não sou assim. Tá entendendo? Eu não tô nesse jogo louco, de ganhar dos outros, de não sei o quê. Não tenho nada disso. Eu sou pouco competitivo. O que é até um pouco ruim para empreendedor. Não sou muito competitivo. Minha luta é comigo mesmo. A luta da Seu Boné é com ela mesma. A gente quer vencer os nossos desafios. A gente quer crescer. Eu não tô endoidando olhando para concorrente. Tem muito concorrente de boné que fica copiando tudo, isso que é da gente. É uma loucura, sabe? Um fascínio que danado. Demais, mano. Que danado é. Eu não entendo. Eu não olho o concorrente, entendeu? Eu faço o nosso, meu amigo. Vamos viver a nossa vida aqui. E vamos crescer e pronto, entendeu? Você tá olhando pra frente, tá com 6 testes, tendo prejuízo, pensando em que um deles uma hora vai dar certo, realmente você tá sempre um passo na frente dos seus concorrentes também, né? Então não teria nem como você tá olhando pra ninguém. Exatamente, e tem que estar. E pra mim, essa é a graça de empreender. Essa é a graça de empreender. Por exemplo, eu jamais abriria uma franquia, por exemplo, não faz meu estilo. Porque eu tenho que seguir o padrão da franquia. Eu gosto de inventar o meu padrão. De quebrar padrões, né? Exatamente. Então eu gosto de testar, eu gosto de criar coisa nova, eu gosto de fazer o que ninguém fez. Isso nos ajuda porque faz com que a gente esteja na frente. Enquanto a galera tá copiando o que a gente faz hoje, a gente tá loucamente com 20 pessoas, 30, só focadas no futuro. Só focadas em futuro. Para daqui a alguns anos a gente tá fazendo outra coisa e o pessoal tá copiando essa outra coisa, né? E aí vai. Então, assim, essa é a minha visão, sabe? Eu tenho uma visão muito da gente olhar pra gente mesmo e da gente ser melhor do que a gente mesmo. Minha competição é com o meu eu de hoje, é com a minha empresa de hoje. Eu quero que minha empresa de amanhã esteja muito melhor do que a minha empresa de hoje. E eu acho que isso me deixa com a vida muito mais leve, muito mais tranquila. E a questão dos fundos é que às vezes você perde muito essa liberdade. Muito empreendedor faz, tem até o caso de Thales Gomes na EasyTax, que a empresa virou uma empresa bilionária, mas ele não mandava em mais nada. Ele tinha 4%, se eu não me engano. Tipo assim, o fundo mudou tudo que eles planejavam, ele não tinha mais voz. Acabou, ele perdeu a empresa dele. Beleza, recebeu lá, foi 40 milhões. Show de bola, mas e aí? Eu não tô fazendo isso aqui pra receber uma bolada no final. Você tá pelo jogo, né? Eu tô pra fazer uma coisa impactante, uma coisa massa, entendeu? Então, tô de boa, não preciso pegar. Então, eu quero construir um modelo que a gente não precise, loucamente, de capital externo. Eu quero que a gente consiga ficar no bootstrap, né? Que é a gente consiga se autofinanciar com o lucro que a gente tiver. Então, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer caixa. E eu quero que o caixa da empresa financie os projetos da empresa. E com esse crescimento da empresa, hoje eu acredito que vocês praticamente não distribuem lucro também, né? Sempre reinveste para...
para financiar esse crescimento? Hoje a gente reinveste uma parte e distribui uma parte. A gente reinveste bastante, mas, voltando, agora com o nosso crescimento é que a gente precisou de mais de caixa. Mas no início a gente não precisava muito de caixa. Porque a indústria era totalmente terceirizada, a nossa venda era toda online, então a gente precisava de investimento, mas a gente provisionava em média 50% do lucro líquido para reinvestimento, 50% para dividir entre os sócios. Então assim, dessa forma sempre funcionou. Hoje a gente já está precisando bem mais de caixa, porque os nossos projetos já são bem mais robustos. A gente está com um escritório lá em São Paulo, a gente está com uma fábrica com 50 pessoas, então a gente precisa de muito de caixa nesse momento que a gente pode estar revendo políticas de juntar mais do que tirar para os sócios. Mas a gente também, é como eu falei para você, Arthur, até uma coisa pessoal minha também. Eu tenho muito essa visão, acho que até porque minha mãe, ela faleceu muito nova, com aí mais ou menos a idade que eu tenho hoje. Então eu tenho uma visão muito forte também de aproveitar a vida, sabe? Então eu tenho que ter um equilíbrio. Minha vida não é só o jogo do empreendedorismo. Minha vida tá passando, entendeu? Eu posso morrer. Então, eu tenho que aproveitar a minha vida, entendeu? Então, eu sempre tive isso muito claro. Então, desde o primeiro ano de empresa, eu tiro férias. Eu já fiquei um mês fora da empresa, um mês inteiro. O que é totalmente absurdo para a maioria dos empreendedores. Você tá doido? Você não é empreendedor não, já me disseram isso. Você não é empreendedor não. Eu fiz, oxi, empreendedor não é quem dá resultado, não? Eu acho que você mede se o empreendedor é bom ou não pelo resultado, e não pelos dias de férias que ele tira. Então, sempre tive isso de tirar férias, sempre tive isso de tirar uma parte dos lucros da empresa, nunca de maneira irresponsável, mas tirando uma parte para realizar sonhos que eu tive. Tinha o sonho de ter uma casa legal, construir a nossa casa, tinha o sonho de ter um carro legal, tinha o sonho de viajar, já viajei bastante. Então, ao mesmo tempo, eu não abro mão, eu não vou focar só nisso para isso, não. Eu tento equilibrar tudo, criar uma empresa foda que cresça muito, viver uma vida foda que seja aproveitada cada segundo dela e ter uma responsabilidade financeira para não passar aperreio. Então, são essas três engrenagens que a gente tem que levar, né? Você comentou agora que estava até com os cursos maiores, estava com o escritório em São Paulo, eu estava me lembrando do início da nossa conversa, né? O que lhe motivou a empreender foi voltar para Natal. E olha as coisas hoje. Hoje sua empresa está saindo de Natal, né? Tá montando um escritório. Como foi esse processo de decidir montar um escritório em São Paulo e qual é a função de estar na capital financeira do país? Pronto. A visão de São Paulo não é nem para mudar. A gente adora o empreendedorismo do Nordeste. A gente acredita que a gente tem uma missão social de desenvolver o empreendedorismo foda aqui. Então a nossa matriz vai ser aqui, sempre vai ser aqui. Sempre não sei, né? Mas a nossa ideia é que sempre seja aqui. Hoje, né? A nossa ideia de hoje. O nosso escritório em São Paulo, a ideia é tá perto dos grandes players, das grandes organizações, das grandes empresas. Então ele é um escritório comercial pequeno. Até porque lá, como você mesmo disse, é caríssimo. Caríssimo. O escritório lá é uma fortuna. O salário lá é muito maior. E não é porque o povo vive muito melhor, não. É porque tudo é caro naquela cidade. Então a gente está investindo lá para tentar desenvolver um setor de grandes contas. Mas vamos continuar aqui. O meu sonho era vir para cá e eu estou realizando ele. Então, para mim, eu sou super feliz aqui. Mas lá a ideia é a gente construir um setor de grandes contas, construir um escritório, ter um futuro lá. E vai ficar com as duas bases. Vocês já estão colhendo muitos frutos desse projeto São Paulo? Estamos colhendo alguns frutos. Muitos não, porque demora, né? A gente está lá há menos de um ano. Os custos são muito, muito altos. A gente vem testando de tudo, mas é muito difícil, porque é um modelo de negócio, aparentemente para quem é de fora é igual, mas é totalmente diferente. É uma venda de relacionamento, a gente é forasteiro lá. A gente tem que entrar em grandes organizações que a decisão lá dentro já vai tal pessoa, compliance disso, daquilo. Então é uma complicação enorme. Mas a gente tá lá, temos pessoas boas e eu tenho convicção, com certeza vai dar certo. Mas para dar certo, a gente vai ter que pagar o preço. Que é até
um negócio que eu li num livro. A sorte vai vir, né? Você tá com essa certeza. Pois é, aí quando der certo, depois de sofrer, de gastar uma fortuna lá, levando fumo, aí na hora que decolar, vão dizer, bicho, tem sorte demais. Seu boné sortuda. Mas eu até vi um negócio que chama, acho que é Paradoxo de Stockdale, eu vi num livro, que era de um general americano, que foi um general que ele ficou preso lá no Vietnã por meses e meses, e esse cara conseguiu sair. E lá dentro ele inventou uma forma de se comunicar, batendo na cela, com as pessoas para não ficar doido. Inventou várias coisas e conseguiu. Aí perguntaram para ele, Stockdale, qual o segredo, meu amigo? Qual o segredo para você... Todo mundo morreu quase e você conseguiu. Qual o segredo? Aí ele fez... o segredo é você acreditar que vai dar certo. Aí, beleza. E a galera que morreu? Morreu por quê? Aí foi também por acreditar que ia dar certo. Poxa, como é que pode? É o segredo do sucesso e do fracasso, da morte? Aí ele fez, não, porque tem duas formas de acreditar. Uma delas é você acreditar que vai dar certo e ficar parado sem fazer porra nenhuma para dar certo. Não vai dar. Não tem como. Você ter resultado diferente faz a mesma coisa. Eu sabia que ia dar certo, eu tinha convicção, eu tinha certeza. Mas eu sabia que para dar certo, eu ia ter que lutar. Eu ia ter que achar uma forma de me comunicar. Eu ia ter que achar uma forma de me alimentar para aguentar a fome. Eu ia ter que achar uma forma de ver a luz do dia para não ficar doido. Eu ia ver uma forma de contar os dias para ver quantos dias eu estava lá. Então, eu acreditava, eu tinha certeza. Mas eu tinha certeza que para isso eu ia ter que lutar. Então, eu acho que no empreendedorismo é a mesma coisa. A gente tem que acreditar, mas a gente tem que saber que vai ser difícil. Então, eu tenho a plena convicção de que a gente vai continuar crescendo pra caramba. E que a gente vai ser uma empresa grande, foda, e que vai ter um impacto social gigantesco. Mas em nenhum momento eu acho que isso vai ser fácil. Eu acho que a gente não vai passar aperreio. E nem que vai ser fazendo errar. Amanhã as mesmas coisas que faz hoje. Nunca, né? Nunca. Vai ser para todo dia lá um estresse absurdo. Dá merda toda hora. Mas é assim que cresce. Não existe crescimento sem dor. Esse é o problema da nossa sociedade. Esse é o problema do jovem de hoje. Porque o jovem de hoje, ele quer crescer sem sentir dor. Não tem como. Não tem como. Não existe crescimento sem dor. Você citou 3 vezes o problema do jovem de hoje. O que é que você sente que o jovem que entra na sua empresa, que entra no estagiário, no trainee, que ele tem na cabeça com relação à dor e que você tem que mudar lá dentro? O que eu vejo não é nem lá com a empresa, até porque lá na empresa a gente faz umas seleções de RH quando vai contratar alguém absurdas. Então, para cada 100 pessoas a gente bota uma para dentro. Então, a gente tenta já botar lá os melhores assim, que estão disponíveis no mercado. Mas o que eu vejo, em geral, é que ninguém quer nada com basquete. Entendeu? Assim, em termos de entender o potencial que tem, o crescimento que tem disponível. Porque uma coisa, o que eu falo muito pra galera lá no Seu Boné, uma coisa são nossos pais, nossos avós, nossos familiares, que viviam em tempos que não tinham acesso à informação, que tinha que trabalhar... era menor, né? Que tinha que... Mas eles tinham que trabalhar no pesado, não tinha tempo para pensar em empreender, em nada disso. Hoje não, a galera é nova, é jovem, tem saúde. Lá na empresa, por exemplo, tem acesso aos melhores equipamentos. A gente fala de empreendedorismo toda hora. Vem empreendedor de fora lá falar. Por exemplo, teve até um caso que para mim foi bem emblemático, que tava o Guilherme, que é um dos fundadores da GoCase, uma empresa do caralho lá de Fortaleza, assim, gigante, nacional, falando com a gente, trocando ideia com os colaboradores do Seu Boné. E teve alguns estagiários que saíram para ir para aula lá na FRN. Eu falei, porra, bicho, deixa de ser burro, caralho! Meu amigo, tem um empreendedor aqui que formou uma empresa vendendo capinha de celular, que fatura, sei lá, acho que mais de 100 milhões de reais por ano, para responder tudo que você tiver para perguntar. Aí você vai sair para ir falar com o mesmo professor que você vê todo dia, que fica passando porra de seminário para você. Pensa, meu irmão, falta a aula de hoje, fica aqui. Tá entendendo? São essas coisas que eu não vejo. Por exemplo, o negócio de
de pagar o preço. A pessoa entender que você tem que pagar o preço hoje enquanto é jovem, pô. A maioria da galera não tem filho, não tem nada. E a oportunidade tá aí, pô. Por exemplo, eu falo e eu bato muito nisso, porque eu sou prova viva disso. De que é possível, pô. Eu também não acreditava que a gente poderia fazer uma empresa massa dessa. Você começou vendendo com boné. Exatamente. Sem investimento. Ah, não, mas o povo gosta de sempre relativizar. Não, mas porque pra ela é fácil, por causa de não sei o quê. Tá entendendo? Mas a gente, se você for observar, a gente começou do zero. Sem investimento, sem nada. Claro, eu tive uma felicidade de ter tido acesso a uma boa educação quando era criança. Meu pai, minha mãe, minha família, eles sempre valorizaram a educação. Então eu tive uma boa educação, tive uma família equilibrada, e isso me ajudou muito. Óbvio que ajudou. Mas quem vem de uma educação pior ou de uma família mais desequilibrada não tem culpa, mas a realidade é aquela. Mas hoje a oportunidade de conhecimento... Hoje eu digo até que conhecimento é commodity, né? Se você vai no Google, você encontra... Lá tem tudo sobre tudo. Basta você procurar. Exatamente. Inteligência artificial facilitou ainda mais a procura, que ela mesmo procura para você, né? Pra você. Então é muito mais difícil. O mais importante é a vontade de ir atrás. Exatamente. É querer, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo isso. Eu vejo que hoje a pessoa pode não ter escolhido nascer pobre, pode não ter escolhido nascer num lar que não seja um lar amoroso, que seja um lar difícil. Mas, apesar de todos os traumas da coisa difícil, tem a oportunidade de se mudar. É possível mudar, entendeu? E o que a galera não entende é que, não, mas você tá sendo ganancioso ou sei lá o quê. Mas não é isso. É porque no momento em que você tiver uma dificuldade familiar e você não tiver condição de pagar um tratamento médico, você vai ficar muito mal. No momento que o seu filho quiser fazer uma faculdade bacana, sonho do seu filho é fazer medicina, não sei lá o que, você não tem dinheiro para pagar, você vai ficar muito mal. Tá entendendo? Então, a parte financeira, ela não é ruim. Ela é boa para todo mundo e as pessoas precisam entender isso. Até para fazer ações sociais, para doar. Você pode doar, pô. Como é que você vai doar sem ter? Como é que você vai dar carona andando a pé? Tá entendendo? Então eu vejo, e o mesmo trabalho, aquelas mesmas 8, 9, 10 horas que você vai se dedicar, se você se dedicar de maneira inteligente, você consegue colher bons resultados. Existem empresas meritocráticas, tem um empreendedorismo, tem o Instagram, tem a internet. Você pode fazer qualquer coisa, dá para crescer muito, entendeu? Então, é porque a minha luta é de mudar a cabeça das pessoas. Hoje muito nasceu boné, mas eu vejo o quão difícil é, entendeu? E isso me deixa assim perplexo, porque eu não consigo achar uma forma de dizer, meu amigo, tá de aqui. Abrir a cabeça e colocar tá dentro. Aqui a oportunidade, pô, bota pra descer, você consegue tranquilo. Mas não entra muitas vezes, tá entendendo? Então é por isso que eu menciono tanto isso, porque essa é a minha luta diária. Então, como é uma coisa que eu penso todo dia, eu fico repetindo. Eu queria entrar num outro assunto que hoje em dia está em alta. Você até já comentou que o custo está cada vez maior e o CAC pode ser que chegue um momento que inviabilize, mas hoje eu acho que uma das palavras do momento é o tal do tráfego pago, né? E como você já testa diversos canais, está testando até novos, hoje o tráfego pago é um dos seus principais canais via ads? Hoje a gente divide, um dos principais canais de novos clientes. Mas a gente tem muito cliente de recompra e cliente de indicação. Então a nossa venda, a maioria dela é dividida entre clientes que estão recomprando, clientes que vieram de indicação de outros clientes e tráfego pago. Então esse é um canal muito forte nosso. A gente faz bastante. E como é que é a sua relação com essa ferramenta? É interna, é externa? Eu tô querendo... Porque hoje é um tema que tá na moda, né? E talvez muita gente que esteja assistindo queria... eu contrato alguém, como é que eu faço? Qual é o melhor caminho? Conta um pouco das suas experiências do teste, o que deu certo para você com esse canal. Pronto, eu vou contar um pouco da minha experiência e um pouco da minha experiência com amigos que são pequenos empreendedores. O empreendedor, se ele quiser ter sucesso, ele tem que entender de marketing. Tem que entender de marketing. Não tem para onde ir. Que muito empreendedor fala, não, esse negócio de marketing não entende nada disso não, negócio de rede social. Filhão, ou você entende disso aí, ou tá difícil. Por quê? Você não pode pegar o marketing da sua empresa, jogar para uma agência que vai lhe cobrar ali barato e pronto.
Você não vai sair do canto. Porque o marketing é o responsável por gerar os leads, por gerar as oportunidades. Ali é a primeira etapa do funil. Se você falha ali, você não tem nada. Então, assim, a primeira coisa é, o empreendedor tem que se envolver em marketing. Você vê, o melhor nutricionista não é o que é mais top, PhD, não sei o que, não. É o que faz o marketing melhor. O melhor personal trainer é o personal das blogueiras, não sei o que. Aquilo é marketing, que faz o videozão estourado. O melhor médico é o médico que se porta melhor nas redes sociais. É o que cobra mais caro, que tem a agenda mais cheia. Aí os outros ficam tudo com inveja, né? Ah, não, aquele cara não sabe nada, eu sou PhD, não sei lá das quantas. E aí? E por que você não está mostrando esse seu conhecimento? Imagina se você, que é PhD dos Estados Unidos e não sei o que, soubesse de marketing e pudesse impactar muito mais gente com o seu conhecimento. Então, assim, tem que saber. Não tem para onde ir. Então, a primeira coisa para o empreendedor, vai aprender marketing. Vai aprender o que é gatilho mental. Vai aprender o que é um funil. Vai aprender o que é um CAC, custo de aquisição do cliente. Vai empreender o que é uma taxa de conversão. Chega 10 pessoas no meu site, 2 pedem orçamento. Vai melhorar seu site continuamente para passar mais e mais pessoas. Vai conversar com o cliente. Tem que entender. Então, não terceirize totalmente o marketing. Senão você não vai crescer. Simples assim. Então a gente sempre teve essa visão. A gente terceirizava parcialmente essa parte de tráfego e tudo mais. Já testou várias e várias coisas. Começou comigo lá atrás, né? Depois a gente testou com pessoas, com grandes empresas, com todo mundo. E a gente teve muito problema até que a gente decidiu montar uma agência interna que se chama Vamo. É uma agência interna da Seu Boné, onde a gente produz tudo internamente. Então a gente tem câmeras de vídeo, estabilizador, luz, microfone de lapela, gente que edita vídeo, gente que faz rede social, gente que faz anúncios, gente que faz site, tem tudo. A gente tem uma própria agência interna. Por quê? Porque a gente entendeu que vendendo na internet, marketing é core business, é núcleo. A gente tem que ser bom nisso. Então a gente trouxe para dentro. E hoje a gente ajuda o time interno através de algumas consultorias. A gente fez consultoria com o pessoal da Escola do Lead, a gente fez consultorias com WWS, a gente está fazendo algumas outras consultorias. E hoje a gente procura, assim, os melhores do Brasil para fazer consultoria. E a gente vai continuar fazendo isso, mas tentando melhorar o time interno. Porque a gente entendeu que marketing, para quem tem empresa na internet, é uma das principais coisas. Então a gente coloca muita energia nisso. Muita energia. Porque é ali que começa o nosso funil. Eu posso ter a melhor Seu Boné do mundo. 100 pessoas super qualificadas, vendedores da melhor qualidade, tudo. Se eu não tiver lead para eles trabalharem, não tem resultado nenhum. Então, é uma engrenagem a empresa. E é onde começa, né? É engrenagem. Eu não posso vacilar em canto nenhum. Eu tenho que gerar o lead, o site tem que ser bom para converter o máximo possível. A minha equipe de vendas tem que ser boa para dar um atendimento bom e converter o máximo. A experiência do cliente durante a fabricação, com o setor de sucesso do cliente tem que ser bom. Esse cliente tem que ficar feliz para indicar novos clientes e ele tem que recomprar. E assim vai girando toda a engrenagem. Se eu vacilar em qualquer canto desse, lascou. Então, o meu trabalho, por exemplo, hoje lá, muito, junto com o meu diretor operacional, ele faz essa engrenagem funcionar. Ele muito mais para fazer o que a gente tem hoje funcionar, e eu olho muito para a estratégia de futuro. Para as novas frentes, eu olho para Seu Boné de amanhã, dos próximos anos. E ele tenta fazer com que a de hoje funcione. Excelente essa aula sobre marketing, viu? Depois dessa aula sobre empreendedorismo, sobre correr atrás dos sonhos, Igor que foi concursado, trabalhou numa grande multinacional e depois decidiu empreender para poder voltar a morar em Natal. Então, sua história toda traz muito conhecimento e muita inspiração para todo mundo que quer empreender, que quer começar, para quem está insatisfeito naquela empresa. E agora você fechando com essa aula sobre marketing. Eu queria, para a gente finalizar aqui esse podcast, que você passasse mais uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, principalmente para aquela pessoa que está insatisfeita no ambiente de trabalho, seja concurso, seja multinacional, seja onde for.
o que é que ela precisa fazer? Qual é a dica que você dá para ela ter essa virada de chave? Vou olhar até para a câmera para passar essa mensagem. Então, primeira coisa, tome as rédeas da sua vida. O preço é muito caro de você não tomar as rédeas da sua vida. Faça o que você gosta, o que você sonha. Primeira coisa. Segundo passo, acredite que é possível. Isso não é papo de coach, não. É de verdade, eu falo porque eu vivi isso. E eu lhe garanto, é possível a gente crescer todo ano. É juros compostos. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aplica, mais a gente melhora, mais a gente cresce. Mais resultado a gente tem. É fácil? Não. Difícil. O preço é alto? É alto. Outra dica. Nos primeiros anos, trabalhe pra caramba, muitas horas. Muitas horas, se dedique muito. Aquele momento inicial é o que vai fazer o negócio começar a girar. Outra dica. Seja uma pessoa grata. Seja uma pessoa grata. Seja uma pessoa grata e ajude os outros. Jogue junto. Só cresce quem ajuda as pessoas. O mundo é justo, é energia. Se você bota energia boa vem. E de resto, é só isso. Vai melhorando cada vez mais, vai ajudando as pessoas, vai tendo uma vida equilibrada, cuidando da saúde, cuidando da mente, cuidando da empresa, vai tentando fazer. Eu não sou guru de nada, eu sou só um vendedor de boneco que estou na luta aí. Graças a Deus as coisas vêm dando certo. Elas darem certo hoje não é garantir que vão dar certo amanhã, a gente sabe disso. E a gente tá aqui tentando melhorar, tentando aprender. Obrigado aí, é muito bom também aprender com você, apesar de que eu falo muito, né? Acabo que aprendo pouco de tanto que eu falo, são um defeito enorme que eu tenho. Mas espero ter ajudado aí a galera que lhe ouve aí, os empreendedores. E conta comigo, meu amigo, vamos pra cima. Show, muito obrigado aí pelo papo. Valeu. Espero que vocês tenham gostado e ficamos por aqui.